1 Reis, capítulo 1. Ora, o rei Davi era velho e ferido pelos anos, e eles o cobriam com roupas, mas ele não retinha calor. Portanto, seus servos lhe disseram: Busquem para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, e deixe-a diante do rei, e deixe-a acalentá-lo, e que ela deite sobre o teu seio, para que meu senhor, o rei, possa obter calor. Assim, eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa, e acalentou o rei, e ministrou a ele, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, o filho de Agite, exaltou-se, dizendo: Eu serei rei, e preparou para si carruagens e cavaleiros, e 50 homens, para correr diante de si. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer: Por que fizeste assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. E ele consultou Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote, e eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e bois e gado gordo junto à pedra de Zoelete, que fica junto a Enrogel. E chamou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e Salomão, o seu irmão, ele não chamou. Pelo que Natã falou a Batseba, a mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina, e Davi, o nosso senhor, não o sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te e deixa-me dar-te um conselho, para que possas salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai e achega-te ao rei Davi e diz-lhe: Senhor, ó rei, não juraste a tua serva, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias reina? Eis que ali, enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Batseba foi até o rei na câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, ministrava ao rei. E Batseba se curvou e prestou reverência ao rei, e o rei disse: O que tu queres? E ela lhe disse: Meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o capitão do exército. Mas Salomão, teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, que eu e o meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E eis que, enquanto ela ainda falava com o rei, Natã, o profeta, também entrou. E contaram ao rei, dizendo: Eis aqui Natã, o profeta. E quando ela entrou diante do rei, se curvou diante do rei, com a face ao chão. E Natã disse: Ó rei, meu senhor, tu disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porquanto ele desce neste dia e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei e os capitães do exército e Abiatar, o sacerdote, e eis que eles comem e bebem diante dele, e dizem: Deus salve o rei Adonias. Contudo eu e teu servo Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. Foi feito isto pelo meu senhor o rei, e tu não mostraste para o teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? Então o rei Davi respondeu e disse: Chamai-me Batseba. E ela entrou na presença do rei e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou e disse: Como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim desejo fazer neste dia.
Então Batseba curvou-se com a sua face para o chão e prestou reverência ao rei e disse: que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. E o rei Davi disse: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei com que Salomão, meu filho, monte sobre a minha própria mula, e fazei-o descer até Giom, e que Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, unja-o ali, rei sobre Israel, e tocareis a trombeta, e dizei: Deus salve o rei Salomão. Então vós subireis depois dele, para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar, e eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor tem estado com o meu senhor o rei, assim também esteja com Salomão, e faça do seu trono maior do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Assim desceram Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram com que Salomão montasse sobre a mula do rei Davi, e o trouxeram para Giom. E Zadok, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo trocava flautas, e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. E Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isto quando haviam terminado de comer. E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse: Por que este barulho e tumulto na cidade? E enquanto ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote, e Adonias disse a ele: Entra, porque és um homem valente e trazes boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Verdadeiramente o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou com eles Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que ele montasse na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom, e eles subiram de lá exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes. E Salomão também se assenta no trono do reino. E além disso, os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei curvou-se sobre a cama. E também assim disse o rei: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual concedeu um para se assentar no meu trono neste dia, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo, e se levantaram e se foram cada qual pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão, e se levantou e se foi, e se agarrou aos chifres do altar. E contaram a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão jure a mim hoje que não matará o seu servo pela espada. E Salomão disse: Se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele for encontrada iniquidade, ele morrerá. Assim, o rei Salomão mandou, e o fizeram descer do altar, e ele veio e se curvou diante do rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Capítulo 2. Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem, e guarde o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes, e para onde quer que te voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra, que falou ao teu respeito, dizendo: Se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim em verdade com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Além disso, tu sabes também o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos 2 capitães dos exércitos de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jéter, a quem ele matou e derramou o sangue da terra em paz.
e colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto, que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados, que estavam nos seus pés. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desça ao sepulcro em paz. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e deixa-os estar entre aqueles que comem a tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão, o teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Maanaim, mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio e sabes o que deve fazer com ele. Porém, que as suas cãs desçam ao sepulcro com sangue. Assim Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos reinou ele em Hebrom e 33 anos reinou em Jerusalém. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. E Adonias, o filho de Agite, veio até Batseba, a mãe de Salomão, e ela disse: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente. Disse ele também: tenho algo a te dizer. E ela disse: prossegue. E ele disse: tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. E agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela lhe disse: prossegue. E ele disse: dize ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abisag, a sunamita, como esposa. E Batseba disse: bem, falarei por ti ao rei. Batseba, portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela e se curvou diante dela e se assentou no seu trono e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se sentou à sua direita. Então ela disse: desejo de ti uma pequena petição, rogo-te, não me digas um não. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse: que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: e por que pedes tu Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho, para ele e para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia? Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e mais ainda, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu, Adonias será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de forma que ele morreu. E para Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte, mas desta vez não te levarei à morte, porque te carregaste a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, o meu pai, e porquanto tu foste afligido em tudo o que meu pai estava aflito. Assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. Então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que ele está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo: vai, cai sobre ele. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe: assim diz o Senhor, sai. E ele disse: não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente palavra ao rei, dizendo: assim disse Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faz como ele disse, cai sobre ele e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça.
que caiu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com a espada sem o conhecimento do meu pai Davi, a saber, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, o filho de Jéter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre, mas sobre Davi, sobre a sua semente, sobre a sua casa e sobre o seu trono, haverá paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado na sua própria casa no deserto. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E Zadok, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Edifica para ti uma casa em Jerusalém, e habita ali, e dali não vás para nenhum outro lugar. Porque sucederá que no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saberás com certeza que seguramente morrerás, e o teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei: O dizer é bom, como o meu senhor o rei disse, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu ao fim de 3 anos, que 2 dos servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e contaram a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. E Simei se levantou e selou a mula, e foi a Gate ter com Aquis, para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gate, e contaram a Salomão que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e estava de volta. E o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Não te fiz jurar pelo Senhor e protestei contigo, dizendo: Sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar, que seguramente morrerás? E tu me disseste: A palavra que ouvi é boa. Porque então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com o qual te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: Tu conheces toda a iniquidade com a qual teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, o meu pai. Portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim o rei ordenou Benaia, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que ele morreu, e o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Capítulo 3. E Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. O rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse: Pede o que queres, que eu te darei. E Salomão disse: Tu mostraste a teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que ele lhe deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai, e eu não passo de uma criança pequena, não sei como entrar ou sair. E teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este povo tão grande? E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E Deus lhe disse: Porque pediste isto, e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra,
Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, o teu pai, então prolongarei os teus dias. E Salomão acordou, e eis que era um sonho, e ele veio a Jerusalém, e se pôs de pé diante da arca do pacto do Senhor, e ofereceu ofertas queimadas, e ofereceu ofertas de paz, e fez uma festa para todos os seus servos. Então chegaram ali ao rei duas mulheres, que eram prostitutas, e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: Ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu, no terceiro dia depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós duas na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto, mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: Não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: Não, o morto é o teu filho, o que vive é meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: Uma diz: Este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E o rei disse: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: Dividi a criança viva em duas, e dai metade a uma e a metade a outra. Então falou o rei à mulher a quem pertence a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho, e ela disse: Ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse: Que ela não seja nem minha, nem tua, mas dividi-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. Ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que o rei havia julgado, e eles temeram ao rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer